Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar nessa aula de Direito Constitucional, a aula número 9 de Direito Constitucional, nós vamos conversar sobre Estados Federados. Exatamente, Estados Federados é o ponto na nossa aula de hoje. E o que tem de interessante nessa aula que você tem que ficar ligado para o seu concurso, para a sua prova de OAB? Aqui, ó, bens, competências, regras sobre o governador e regras sobre deputados estaduais. Tudo isso a gente encontra na Constituição da República, do artigo 25 ao artigo 28 da Constituição Federal. Isso aí é matéria certa em concurso público, viu? Vamos lá? Vamos tratar um pouquinho dos Estados Federados. A gente começa aqui com o mapinha do Brasil. Para falar um pouquinho dessa estrutura de Estado, a gente vai falar sobre cada uma das unidades como unidade federada e também um pouquinho sobre o DF. É lógico, nós não vamos falar sobre a peculiaridade de cada um deles, mas sobre as regras que incidem sobre cada uma dessas estruturas brasileiras. Cada estado possui constituição própria. Esse é um primeiro ponto importantíssimo para a gente observar, que os estados, ao possuírem constituição própria, eu posso falar que o Estado é dotado de uma força, digamos assim, chamada poder constituinte. Poder constituinte. Pô, cabeça, mas eu achei que o poder constituinte era o responsável pela criação da Constituição Federal. Tá certíssimo. Só que como o Estado tem uma Constituição, que é a Constituição Estadual, o Estado também tem o poder constituinte. Só que o poder constituinte do Estado é o poder constituinte decorrente. Na verdade, ele se chama derivado decorrente. Esse é o termo completo e adequado e correto para o Estado, tá bom? A Constituição Estadual, que é quem regula a estrutura do Estado, é quem define as principais e mais importantes regras do Estado, ela é subordinada à Constituição Federal. Vamos fazer uma análise que é a seguinte, e eu acho que isso vai ajudar muito na hora de você estudar sobre Estados. Olha só, poder constituinte originário. Tudo bem? Poder constituinte originário. Para você que já estudou a teoria do poder constituinte, você sabe que o poder constituinte originário é o poder responsável, ele é o poder responsável pela criação da Constituição Federal. Belezinha? Tranquilos? Sussa? Então tá bom. Esse é o poder responsável pela criação da Constituição Federal. Ok, quando o poder constituinte originário elabora uma Constituição Federal, ele estabelece regras sobre a estrutura do Estado. Esse Estado que eu estou me referindo aqui é a República Federativa do Brasil, tá bom? Beleza? Tudo bem? Ao elaborar uma Constituição como a nossa, que criou a República Federativa do Brasil, se estabeleceu a ideia de federação. E quando eu penso em federação, eu penso em unidade federada. O que é uma unidade federada? Uma unidade federada é um Estado membro, que é o objeto da nossa aula de hoje. Estado membro. Então perceba que o poder constituinte originário, ao criar a Constituição Federal, ele estabeleceu regras sobre a estrutura do Estado brasileiro, mas também estabeleceu regras sobre a estrutura da federação, que é formada por unidades federadas. Dentre essas unidades federadas, nós temos aqui os Estados membros. Nesse mecanismo de formação do Estado maior, que é a República Federativa do Brasil, se autorizou que cada Estado tivesse a sua Constituição estadual. Se autorizou que cada estado tenha a sua Constituição estadual. Beleza? Sussa? Tranquilos? Ótimo! A gente bem sabe que o poder constituinte originário tem uma característica interessantíssima. Ele é ilimitado. Ele não tem limites para o exercício do seu poder. Isso é uma visão tradicional do poder constituinte originário. Hoje, modernamente, a gente já entende que existem alguns limites. Mas vamos trabalhar com o conceito originário. Por que eu quero trabalhar com o conceito originário de poder constituinte originário contigo? Fazendo uma revisão e apresentando para quem ainda não conhece. Pela seguinte razão. Quando o Estado é criado, eu não tive limites para estabelecer as regras principais da estrutura do Estado e nem limites para estabelecer regras pertinentes à federação.
Então eu criei a federação formada pela união indissolúvel de unidades federadas, uma dessas unidades federadas, Estado-membro. E cada Estado-membro terá a sua Constituição Estadual. Quem é que vai produzir a Constituição Estadual do Estado-membro? É o que a gente chama de poder constituinte derivado decorrente. Beleza? Derivado decorrente. Esse poder constituinte derivado decorrente é autorização do poder constituinte originário. Então, tanto o poder constituinte decorrente como a Constituição Estadual são subordinados ao poder constituinte originário e à Constituição Federal de 1988. Eu estou te falando agora, eu estou te mostrando, estou te contando sobre estados federados e eu consegui te levar até a teoria do poder constituinte para que você consiga entender que essas unidades federadas têm suas constituições estaduais decorrente da criação do trabalho do poder constituinte derivado decorrente e eles são subordinados ao poder constituinte originário e à Constituição Federal de 88. Isso é para que você tenha em mente que um Estado nunca poderá desrespeitar a Constituição Federal. Uma Constituição Estadual nunca poderá desafiar a Constituição Federal. E quando nós tivermos a situação de uma Constituição Estadual contrariando a Constituição Federal, eu tenho aí um conflito entre normas constitucionais federais e constitucionais estaduais. Isso vai desafiar o Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade. Então, quando a gente estuda a criação dos Estados-membros, a estrutura, a formação e as regras, a gente acaba entrando nessa esfera de normas que são limitadas. As normas estaduais são todas limitadas, todas elas devem obediência a quem? A Constituição Federal. Mas por que é que elas devem obediência à Constituição Federal? Porque eles só existem, Estado, unidade federada, poder constituinte decorrente e a Constituição Estadual só existem porque este cara aqui, o poder constituinte originário, o que deu origem ao Estado brasileiro, permitiu que assim fosse. Então, esse entendimento básico aqui serve para você concluir que a Constituição Estadual está sempre subordinada à Constituição Federal. Nenhuma regra da Constituição Estadual poderá desrespeitar a Constituição Federal. E quando isso acontecer, você simplesmente tem um vício de constitucionalidade na norma estadual e ela vai ser objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então percebam que essa estrutura do país, com essas divisões, ela não existe por acaso. Ela não existe por acaso. Quando o legislador constituinte originário autorizou a formação de unidades federadas, autorizou fazer, por exemplo, esse traço limite da Bahia, do Tocantins, do DF, de Goiás, Mato Grosso e por aí vai. E cada uma dessas unidades tem sua respectiva Constituição Estadual, que vai tratar de regras estaduais pertinentes à estrutura do Estado. Pertinentes à estrutura da unidade federada, como regras aplicadas à governadoria, regras aplicadas à Assembleia Legislativa, regras aplicadas ao cidadão que vive em um desses territórios. As constituições estaduais são muito ricas em direitos fundamentais. A de São Paulo é show de bola, né? A gente acabou de gravar aqui o texto dela para concurso público, e eu vi dispositivos fantásticos lá. A do estado de Mato Grosso é bacana. Enfim, cada Constituição estadual tem a sua característica e leva em consideração justamente o povo que vive ali, tá bom? Distrito Federal, cuidado, o Distrito Federal, aqui esse em branco, não é estado. DF não é estado, ele é o distrito do país. E ele é tratado como se fosse Estado. Como assim, cabeça? O DF é tratado como se fosse Estado? É porque o DF, ele possui as mesmas competências legislativas e executivas que o Estado de Minas Gerais, por exemplo. Que o Estado do Espírito Santo, Tocantins, Pará. Ele legisla e executa nas mesmas competências que as unidades estaduais. Só que tem um detalhe.
O DF não tem Constituição Estadual. O DF, aqui para a galera do Facebook, não tem Constituição Estadual. O DF tem lei orgânica, como os municípios possuem. Município também não tem Constituição Municipal. Município tem lei orgânica. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos para frente. A República Federativa do Brasil possui 26 Estados-membros e o Distrito Federal, somando aí 27 unidades federadas. Então, sempre que você for pensar no Estado brasileiro, na Federação Brasileira, lembre-se, são 26 Estados-membros mais o DF. O DF não é Estado, tá? O DF não é Estado e também não é município, mas ele é uma unidade da Federação. Então, aqui o que a gente tem? 27 unidades federadas. Nem sempre foi assim. Vou mostrar para vocês um videozinho que vai rolar aqui nessa área em branco, que vai mostrar a formação do Estado brasileiro, ou do Brasil desde o seu período colonial, e vai mostrar quantas divisões nós já tivemos. Ele é muito bacana, eu tirei esse videozinho da Wikipédia, e ele é muito legal, vamos ver. Olha só. Como é que era? 1534, capitanias hereditárias. Depois, olha só o estado de Maranhão, o tamanho dele, né? 1709, olha a configuração, cadê o Acre? Mato Grosso, olha o tamanho, Goiás, olha o tamanho de Goiás. 1823, Cisplatina, isso aqui é Uruguai, né? 1889, 1943, tá vendo as mudanças? 1990 é a configuração que nós temos hoje. Mas nem sempre foi daquele jeito. Olha só, tá voltando o GIF aqui, né? Estado do Maranhão era metade do país em determinada época, né? Estado de São Paulo, Grão-Pará. Olha o tamanho do Grão-Pará, gigantesco. Maranhão era enorme também, né? Goiás era gigantesco. Mato Grosso, olha o tamanho do estado de Mato Grosso. Hoje ele está aqui em 3 pedaços. Mato Grosso do Sul e Rondônia está aqui. É essa a configuração atual. Hoje o Estado brasileiro tem aquela configuração, não tem a configuração, e isso não é definitivo, essa configuração não é definitiva. No futuro a gente pode mudar. Muita gente quer dividir, por exemplo, o Estado de Mato Grosso, transformar ele em 3. Algumas pessoas querem dividir o Estado do Pará, outras querem dividir o Estado do Amazonas, porque eles são áreas muitíssimo grandes, muitíssimo grandes. Então a discussão sobre mudanças territoriais, ela é sempre recorrente na história do Brasil. Por isso que a Constituição da República traça regras específicas sobre divisão de estados. E a gente vai conhecer um pouquinho disso agorinha, né? Então, como a Constituição Estadual ela é fruto do poder constituinte decorrente. Ela é fruto do poder constituinte decorrente. E esse poder constituinte decorrente, derivado decorrente, ele é responsável pela elaboração da Constituição do Estado, membro, e também pelas reformas. Então, muito cuidado aqui. O poder constituinte decorrente, ele é responsável pela criação de uma Constituição Estadual e também é responsável pela alteração da Constituição Estadual. São duas grandes funções que ele tem. A Constituição Estadual estabelece regras pertinentes à estrutura do Estado, da administração pública estadual, servidores, serviços públicos, municípios também, etc. Muitas regras pertinentes à estrutura do teu Estado, elas só existem porque a Constituição Estadual assim fez a previsão. Muitas vezes a gente tem uma competência, sei lá, vinculada a algum órgão público, é porque a Constituição Estadual dessa forma estabeleceu, né? As competências estaduais, segundo a Constituição Federal, são reservadas são reservadas ao Estado desde que não tenham lhe sido negadas. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso é um pouco interessante, né? A gente tem na Constituição algumas classificações de competência. Então eu vou colocar duas aqui, tá? Competência expressa e a competência residual. Competência expressa e competência residual. É muito comum na Constituição a competência expressa aplicada para a União e aplicada para municípios. O que quer dizer isso? Expressa porque a Constituição Federal de 88 expressamente disse que a competência A cabe à União, a competência B cabe à União, a competência C cabe à União, e aos municípios cabe a D, a E e a F. Ou seja, está escrito lá que os municípios de União podem legislar ou podem executar diante dessa situação. Mas para os estados não fala nada.
Por que a gente fala que a competência do Estado é uma competência residual? Estado. Por que a gente fala que a competência dos Estados-membros é residual? Por uma razão simples. Quando a competência não for dada expressamente aos municípios, quando a competência não for dada expressamente para a União, ela será do Estado. Por isso, competência residual. O que sobrou, o que não foi dado para a União e o que não foi dado para os municípios ficou para o Estado. Essa é a grande sacada da lógica da organização e da lógica da classificação das competências dentro da estrutura da Constituição Federal. Por isso que é muito comum você enxergar em prova a afirmação seguinte de que Estados-membros são detentores de competência residual. E isso é verdade. Competência residual é aquela que não foi negada para o Estado. Mas a redação legislativa, ela vai estar da seguinte forma. A competência não foi negada porque foi dada a alguém. Esse é o lance bacana, né? Quando eu dei expressamente uma competência para a União ou para o município, eu neguei silenciosamente, digamos assim, para o Estado. Agora, se eu não dei para a União e não dei para o Estado e não apliquei para ninguém, eu posso dizer que essa competência é residual do Estado, tá bom? Beleza? É o que a gente chama de competência residual, tá aqui embaixo, ó. Serão reservadas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição. A técnica legislativa não diz assim, não será concedida tal coisa para o Estado. Não, ela faz diferente. Será concedida para a União, será concedida para o município, será concedido sei lá para quem a competência tal. Então, quando tem essa redação indicando de quem é a competência, não é do Estado. Por isso a gente fala em competência residual. Acontece que essa questão da competência residual não encerra todo o assunto. Não encerra todo o assunto. Algumas competências dos estados são expressas. Por exemplo, a competência para explorar gás natural. O Estado detém expressamente essa competência lá no artigo 25 para explorar gás natural. Não deram para a União, não deram para o município, mas indicaram expressamente para os Estados-membros. Então, a competência, nem toda a competência estadual, ela é residual. A gente tem aí modulações dessa regra. Aqui tem um julgamento do Supremo Tribunal Federal falando um pouquinho da competência legislativa residual. E olha que interessante. Os Estados-membros são competentes para explorar e regulamentar a prestação de serviços de transporte intermunicipal. A prestação de transporte urbano consubstanciado no serviço público de interesse local é matéria albergada pela competência legislativa dos municípios, não cabendo aos Estados-membros dispor sobre esse respeito. Aqui nós temos um julgamento do STF falando de competências para o Estado e competências para o município em relação ao transporte coletivo. Vamos fazer o seguinte desenho, olha só. Aqui nós temos a querida Cuiabá, beleza? E aqui do lado, menor, porque é interior, né? VG, Várzea Grande, Cuiabá e Várzea Grande. E aí a gente tem um transporte coletivo que atravessa as duas cidades, tudo bem? Atravessa as duas cidades. Percebam que nesse caso eu tenho transporte coletivo intermunicipal, não é interestadual, intermunicipal, beleza? Intermunicipal. Então quem é que vai regular esse transporte coletivo? A cidade de Cuiabá? A cidade de Várzea Grande? Não. Por que não? Porque eu tenho interesses locais em VG que não são os mesmos interesses locais de Cuiabá. Nesse momento, aparece uma outra estrutura maior que os dois e vai tratar desse assunto, que é o Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso é que vai tratar desse transporte intermunicipal, porque ele é o ente que está acima das duas estruturas, é maior do que as duas estruturas e detém condições constitucionais para tratar do assunto. Então o Supremo Tribunal Federal, a hora que enfrentou esse tema, ele disse o seguinte: se o transporte fosse só aqui dentro da cidade de Cuiabá, por exemplo, ó, só aqui dentro, só essa linha de ônibus,
é só o município de Cuiabá que fala sobre o assunto. Se fosse só aqui dentro em Várzea Grande, seria só o município de Várzea Grande. Mas como eu tenho um transporte coletivo que ultrapassa os limites territoriais das duas cidades, eu tenho que chamar um ente maior, um ente mais abrangente. Quem que é esse ente político-administrativo mais abrangente e que contém o território dos dois municípios? Estado de Mato Grosso. Então, o Estado de Mato Grosso aparece com o que a gente conhece como Agência Estadual, Agência Estadual de Transporte. Aqui é uma agência estadual de transporte, uma agência reguladora, né? A AGER, se eu não me engano, o nome dela. É ela que vai estabelecer regras, vai conceder a linha, vai fazer a licitação para concessão desse transporte coletivo. Isso é competência estadual. Não posso deixar na mão dos municípios. Cabesse se fossem dois estados, um transporte interestadual. Se fosse interestadual, aí a União é que entraria na parada para tentar de alguma forma resolver essa questão. Beleza? Sussa, tranquilos? Então esse julgamento do STF ele é muito bacana porque ele é esclarecedor, né? As competências que afetam só interesse local, observando aí o princípio da preponderância ou da predominância dos interesses, nós teríamos só o município discutindo. Agora, como eu tenho um transporte intermunicipal, quem tem que atuar é o Estado, né? Não se deve ignorar o fato de que os estados possuem competência comum com a União, Distrito Federal e municípios. Além da competência residual que os estados têm, nós temos aqui a competência comum. Também tem a competência concorrente, né? A competência comum, que está lá no artigo 23 da Constituição Federal, competência comum, está lá no artigo 23 da Constituição Federal, também é chamada de competência cumulativa, paralela, e aí lá no 24 a gente tem a concorrente. Belezinha? Sussa, tranquilas? Olha só, outras competências expressas, né? Artigo 25 caput, nós temos competências definidas para o Estado, é aquela do gás natural. No artigo 155, eu tenho tributação sobre ICMS, por exemplo. Pode ser delegada pela União ou transmitida pela União, a gente viu isso na aula passada, uma competência legislativa, que vai ser uma competência expressa, né? União e município sempre têm competência expressa, é só o Estado que fica nessa história de competência residual. Mas o lance desse ponto da aula é te mostrar de forma muito tranquila que nem toda competência estadual é residual. Nem toda competência estadual é residual. A gente tem competências expressas também. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos tratar de um outro assunto agora importante ainda nessa aula de estados, que diz respeito a algumas figuras que recorrentemente caem em prova, né? Região metropolitana, micro-regiões, aglomerados urbanos. Essas informações aqui eu tirei de uma obra específica, que é a obra do professor Pedro Lenza. Eu utilizo muito o livro do professor Pedro Lenza para concluir, para complementar as informações importantes para nossas aulas. Então vejam só o que a gente trouxe aqui. Região metropolitana constitui-se em um conjunto de municípios cujas sedes se unem com certa continuidade territorial, urbana, em torno de um município polo. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Esse conceito de região metropolitana seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho uma cidade polo, que é essa maior, entendeu? Beleza? E aí, ao redor da cidade polo, eu tenho outras cidades menores, ou até algumas grandinhas, mas perceba que todas têm uma ligação territorial. Isso aqui é o conceito que a gente chama de região metropolitana. E agora? Cadê? Tá aqui, região metropolitana, tá? Vamos lá. Região metropolitana. A cidade de Curitiba, no Paraná, onde moram os meus pais, tem exatamente essa situação aqui. Próximo de Curitiba nós temos uma cidade chamada Campo Largo. Aqui a gente tem uma outra chamada São José dos Pinhais. Tudo grudado. Né? Aqui tem uma chamada Piraquara. Tem uma outra aqui chamada de Pinhais. Aí tem um monte de cidadezinha grudada em Curitiba, todas ao redor de uma grande cidade polo.
aí eu posso, por legislação específica, constituir uma região metropolitana. Isso é um pouco diferente do que nós vamos conhecer como micro-regiões. Olha só o conceito de micro-região que o professor Pedro Lenza traz na obra dele e que é muito importante para o nosso estudo. Olha lá. Formam-se grupos de municípios limítrofes com certa homogeneidade e problemas administrativos comuns, cujas sedes não sejam unidas pela continuidade. Olha a grande diferença daqui, ó. Não sejam unidas pela continuidade. Ao passo que aqui eu tenho municípios que se unem com certa continuidade, eles têm alguma ligação, né? Já na micro-região, não, eles não possuem ligação e são situações diferentes. Quando eu identifico isso na prova, eu consigo me guiar corretamente de forma tranquila. Aglomeração urbana carecem de conceituação, mas desde logo se percebe que trata de área urbana sem um polo de atração. É muito comum falar em aglomerados urbanos pela sua desorganização. Um amontoado de regiões, um amontoado de grandes bairros. O Distrito Federal é uma situação muito interessante, muito parecida com isso. Por que que é? Porque a gente não tem no DF nós não temos um município instalado, não existe município instalado lá. E quando eu falo em Águas Claras, Samambaia, Taguatinga, Guará, Novo Gama, Valparaíso e tudo mais, eu estou falando ali de uma região que é do entorno e que são chamadas de cidades satélites também. Isso tudo é um grande aglomerado urbano, é um aglomerado urbano porque não tem limite territorial dizendo exatamente onde começam Águas Claras e onde começa o Guará, por exemplo. Não tem essa identificação. Onde termina Águas Claras e começa Samambaia. Não tem essa classificação, né? E isso é muito interessante porque a gente acaba no aglomerado urbano. A cabeça, mas o governo do Distrito Federal sabe onde começa e acaba, sabe administrativamente, porque eu não tenho ali uma legislação dizendo que a administração de Taguatinga ou de Samambaia ou de Águas Claras é independente da administração no plano piloto. E isso é um grande aglomerado urbano, só que lá é muito organizado, né? Diferente de outros pontos do país em que impera a desorganização. Aqui existe uma outra discussão muito importante, na verdade são informações importantes que você deve ter sobre a natureza jurídica de micro-regiões, aglomerados urbanos ou regiões metropolitanas. Há quem diga o seguinte, que são órgãos públicos. Uma região metropolitana seria um órgão público. Tem gente que diz que seria uma autarquia. Tem gente que diz que seria uma agência reguladora. Pô, cabeça, isso aí é importante você saber, mas não é o fundamental nessa aula toda. Isso aqui é para enriquecer de detalhes a tua informação e caso algum examinador ou a pancada da cabeça resolva perguntar, você já sabe, seu material de apoio está aí. Você já sabe que um aglomerado urbano, uma região metropolitana, uma micro-região pode ser chamada de órgão público. Se é órgão público, vai ter um pessoal específico para administrar. Ou autarquia, aí você faria parte da administração indireta de determinado estado, né? Ou ainda uma agência reguladora. O fato é que nós não temos entendimento pacífico sobre o assunto e paciência, né? Vamos aproveitar como tá e deixar rolar, beleza? Tranquilos? Sussa? Então vamos pra frente. Vamos falar mais um pouquinho aí da competência dos estados. Exploração dos serviços locais de gás canalizado. Essa é uma competência dos estados. Tal serviço não pode ser regulado por medida provisória. Onde é que a gente encontra isso? Artigo 25, parágrafo 3º da Constituição da República. É muito claro sobre esse ponto. Os estados poderão, olha só que bacana, os estados poderão, mediante lei complementar, instituir aquelas regiões metropolitanas que nós falamos, aglomerados urbanos e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui por uma seguinte razão. A região metropolitana, o aglomerado urbano ou a micro-região, ela deve, ao ser formada por uma lei complementar, nesse caso é uma lei complementar estadual, ela deve ser formada com um propósito específico. Então vejam só, a gente tem aqui, todo esse agrupamento ele servirá para quê? Para planejamento e execução de funções
públicas de interesse comum. Então, nós temos aqui a situação de uma região metropolitana, por exemplo, que tem problema de água. Diversos municípios de determinada região do estado têm um problema sério de água, então eu posso reconhecer aqueles municípios como uma região metropolitana com a finalidade de melhorar uma atividade pública, uma função pública, um serviço público, que é o fornecimento de água, fornecimento, tratamento e coleta de esgoto, né? Fornecimento, tratamento de água e a coleta de esgoto. Aí eu posso fazer. Teria uma finalidade, uma razão, um objetivo de se montar uma região metropolitana ou uma microrregião ou ainda um aglomerado urbano. O fato é que para a formação de qualquer dos três é necessário, é fundamental que nós tenhamos uma razão, um objetivo. E isso vai parar dentro da lei complementar. Se não tiver na lei complementar, eu tenho aí um vício de constitucionalidade da formação de qualquer desses elementos. E é bom lembrar, região metropolitana, aglomerado e microrregião não possuem autonomia como Estado-membro. Eles não são portadores da tríplice capacidade, autogoverno, autoadministração e autolegislação. Isso é feito, esses agrupamentos são feitos por lei complementar para fim de planejamento de serviços públicos ou de execução de serviços públicos, visando sempre a eficiência, a economicidade e a solução de problemas apresentados na região. Belezinha? Sussa, tranquilos? Já deu nosso horário? Vamos fazer um intervalinho dos 30 minutos, vai lá, toma uma aguinha, dá uma esticada, né? Relaxa um pouco, respira e volta. Beleza? Te aguardo aqui.